Então, nessa terceira parte vamos entender melhor um pouco mais do que é domínio, contradomínio, imagem da função, variável independente e variável dependente, certo? E a gente vai ver isso imaginando isso aqui. Vocês também sabem que isso aqui pode ser representado dessa forma assim, né? O conjunto A é igual a 2, 8 e 100. E o conjunto B é igual a 3, 1, 7, 4, 9, 50. Certo? Então, como eu estava falando no exemplo anterior, sempre esse aqui é o principal. A gente vai sempre se basear pelo primeiro, pelo A, que depois ele vai ser chamado de X. E a gente sempre vai se basear depois de chamar o B de Y. Então sempre se basear no A. Então como a gente sempre se baseia no A, o que é que acontece? Quem é domínio é o A, porque ele domina. Então, domínio é o A. A gente sempre se baseia nele. Ele é o A. E quem é o contradomínio? Automaticamente o contradomínio é o B, porque ele depende do A. Então o A é o principal, a gente se baseia nele, e o B é o que depende de A. Então sempre a gente se baseia no A. Se baseando sempre no A, a gente tem o A como domínio e o B como contradomínio. O A como domínio, o B como contradomínio. Se a gente está falando que o B depende do A, então, voltando para aqui, quem é a variável independente e a dependente? A variável independente é essa aqui que domina, não depende de ninguém. São as meninas. A independente. E esse do lado direito automaticamente é chamado de variável dependente. Porque sempre a principal é essa. Essa é o domínio, esse aqui é o contradomínio. Essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Esse aqui é a variável independente, que não depende de ninguém. Esse aqui é variável dependente, certo? Só que aqui também diz que existe a imagem da função. Qual é a imagem da função? A imagem da função, como a palavra mesmo diz, é o que se espelha quando essa função está obedecendo a lei dela. Como eu já falei no outro vídeo, cada um tem sua lei. Essa lei é A está relacionado com a sua metade em B. Então, quando a gente obedece a lei, que cada diagrama vai ter uma lei diferente normalmente, quando a gente obedece a lei, o que é que se espelha daqui para aqui? É o 2, que se espelha com o 1, então se espelha aqui é 1, 4 e 50. Então 1, 4 e 50. Então eu posso chamar agora e colocar cada um no seu lugar. Ele usa essa nomenclatura aqui, voltando para aqui, entendendo que X pertence a A e Y pertence a B. Então sempre, como eu falei, quando se relaciona a A, a gente está falando de X, quando se relaciona a B, a gente está falando de Y. Aí, uma função, normalmente, ela é apresentada da seguinte forma. A gente quer saber quem é Y. Então a gente sempre vai botar Y é igual, a gente quer saber quem é ele. A X ao quadrado, que no caso seria B, mas agora a gente vai terminar usando essas incógnitas X e Y. Então, e a função é Y, a gente quer saber quem é ela. Então tem função que é X ao quadrado, tem função que é X mais 1, tem função que é
2 vezes x e assim sucessivamente. Então, normalmente a função é y, ela é a função. Então, a função é y e ela pode ser representada por f de x. Você pode botar y ou pode botar f de x. Por que f de x? Porque você vai ter uma incógnita aqui, aí você vai dizer, quando y, eu falei aqui, né, é igual a f de x. Aí você vai dizer que isso aqui é uma incógnita. Se a função for essa aqui, x mais 1, porque cada função é diferente, né? Se a função for x mais 1, aí aqui eu vou ter a liberdade de dizer quando o x for 3, então no lugar do x aqui eu coloco 3 mais 1. Então a função vai ser, eita, botei já o resultado, 4. Mas quando eu boto o x aqui, porque eu posso substituir qualquer valor. Se eu botar aqui, quando f de x mais um x for 7, aí eu já posso obedecer aqui essa função, x mais 1. Então no lugar de x, 7, mais 1, 8. Então a gente coloca f de x porque a gente pode substituir por qualquer número aqui o x para saber que resultado vai dar. Ou seja, a dependência entre grandezas. No momento em que eu botar um valor aqui, eu vou ter outro valor aqui. Quando eu tiver um valor em x, eu vou ter outro valor em y. Quando eu tiver um valor em x, eu vou ter outro valor em y. Quando eu tiver um valor em x, eu vou ter outro valor em y. Então toda vez que eu boto um valor diferente em x, eu tenho outro valor diferente em y. Aqui eu tinha 2, do outro lado era 1. Mas quando eu mudei x e botei 8, do outro lado virou 4. Quando eu mudei x e botei 100, do outro lado virou 50. Então toda vez que a gente muda x, o outro lado também muda. Porque é uma dependência entre grandezas, uma relação em que cada valor representa um número diferente. É aquela situação do plano cartesiano, onde a gente pode dizer que esses números 3, 5 e 7. Aí vamos dizer que 3 representa 2 em y, 5 representa 4 em y e 7 representa 6 em y. Então aqui é as independentes, que está em x, e aqui são as dependentes, que está em y. Quando eu colocar 7 na função, eu vou ter 6 do outro lado. Quando coloco um número aqui, eu vou ter outro do outro lado. Sempre eu vou ter uma relação. Quando eu quero 3 pipoca, eu vou ter 2. Quando eu quero 5 sorvete, eu vou ter 4. E assim sucessivamente. Aquela relação que a gente sempre faz. Mas de forma resumida, y é igual a f de x. Esse termo y eu posso substituir ele como f de x. Porque quando eu substituo ele como f de x, eu posso colocar qualquer número no lugar de x. E quando eu colocar este número no lugar de x, é só eu substituir esse número na função. Eu posso botar aqui qualquer número, por exemplo, eu posso colocar aqui f de raiz de 3, que não existe, raiz de 9. Aí eu boto aqui, raiz de 9 mais 1. E assim eu termino a minha expressão. Por que eu fiz essas observações com respeito a y e a f de x? Para a gente começar a se familiarizar com funções. Então sempre a função vai ter um y na frente para a gente saber, para nós sabermos que relação ele tem na função, quando eu colocar um x diferente aqui. Ou pode ter, ao invés de um y na frente, pode ter um f de x. Só um f de x na frente. Então eu posso ter isso ou posso ter isso. Ou esse ou esse. Esse aqui fica mais fácil porque quando a questão disser bota um 5, eu boto um 5 aqui dentro. Bota um 7, eu boto um 7. E eu olho para a função
independente de qual ela seja. Por exemplo, se aqui fosse f de 15 e aqui f de 7 e aqui f de 100. Então é só pegar esse número e substituir aqui. Vai dar 15 ao quadrado. Só pegar esse número e substituir aqui. Vai dar 7 mais 1. Pega esse número e substitui aqui, vai dar 2 vezes 100. Certo? Entendendo essa parte, a gente agora vai terminar aqui essa parte aqui. Então, já que a gente entendeu, ele é representado dessa forma aqui, ó. Domínio é representado em D da função, o domínio da função. Qual é o domínio da função? É essa principal que domina. Então, o domínio da função é 2, 8 e 10 e 100. Quem é o contradomínio da função? É essa daqui. Então, quem é ela? Aí eu coloco 3, 1, 7, 4, 9, 50. Quem é a imagem da função? A imagem da função é quando eu pego esse domínio aqui e ele reflete do outro lado. Ele reflete quem do outro lado? 1, 4 e 50. É os únicos que foram escolhidos. Se encaixaram com essa lei daqui, relacionado à sua metade em B. Então, a imagem fica sendo 1, 4 e 50. É a imagem da função. Agora, se ele pedir assim, a imagem de 8, aí você, a de 8 é 4. É como se dissesse assim, quem é o namorado da menina 8? É 4. Só o número 4, que ele pediu só a imagem de 8. E ele pode pedir ao contrário. Qual o valor do domínio, considerando a imagem 50? A imagem é do lado de cá? Então a imagem 50, quem é o domínio? Esse daqui. Então, é 100. Então aqui a gente finaliza mais uma parte. Ok? Um abraço.